E aí pessoal, tudo certo? Vou gravar um vídeo aqui agora para vocês de resolução de exercício. Então, eu vou resolver o exercício número 1, que está na página 36 do nosso livro. E como eu já ensinei para vocês, tem 3 passos simples para a gente resolver o exercício de física. O primeiro é ler o exercício com muita atenção. O segundo é retirar todos os dados do problema. E o terceiro é resolver o problema em si, certo? Então vamos para o primeiro passo. O exercício diz o seguinte: calcule o coeficiente de dilatação linear do material que constitui uma barra cujo comprimento L é representado em função da temperatura T no diagrama mostrado. A gente tem um gráfico. Então, o que o exercício está pedindo é o coeficiente de dilatação linear. Só lembrando, o coeficiente de dilatação linear é o nosso alfa, né, galerinha? Então, como que a gente vai calcular o alfa nessa situação aqui? Certo? A primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar essa situação. Então, ó, percebam que a gente tem um gráfico. Nesse gráfico, a gente tem dois pontos fixos aqui, ó. E nesses dois pontos, a gente tem valores para eles, tá? A primeira coisa que a gente tem que analisar quando a gente tem um gráfico é o que cada eixo diz para a gente. Nesse caso aqui, ó, o eixo Y está nos trazendo valores de comprimento em metros e o eixo X está nos trazendo valores de temperatura em graus Celsius. Então, ó, nesses dois pontos, a gente tem tanto o valor de temperatura quanto o valor do comprimento. Então, o que a gente tem que fazer? A primeira coisa, vamos fazer um desenho aqui para a gente imaginar a situação. Tá? Vou separar aqui. Então, fazendo desenho, o que a gente vai ter? Ó? A gente tinha uma certa barra com comprimento inicial L. Depois, essa barra ela sofreu uma certa dilatação e aí o comprimento alterou um pouquinho. Na verdade, aqui o primeiro é o L0, né, galerinha? E aí depois o comprimento final vai ser o L. Então, essa diferença aqui, ó, entre o L e o L0, a gente vai chamar de ΔL, né? Que ΔL é a dilatação linear. É o quanto esse objeto aumentou ou diminuiu o tamanho. Nesse caso, a gente está considerando que ele aumentou. Por quê? Porque nesses dois pontos, a gente tem que considerar um ponto deles como sendo inicial e o outro como sendo final. Então, eu vou considerar esse ponto aqui como sendo inicial e esse ponto aqui como sendo final. Logo, olha só os dados que a gente pode tirar desse problema. O comprimento inicial desta barra vale quanto? Ó? Ele vale 3.000 metros. A temperatura inicial dessa barra vale 0 graus Celsius. Percebam que para esse ponto aqui a gente tem um valor de comprimento e um valor de temperatura. Tranquilo? Depois a gente vai ter o ponto final. Nesse ponto final, o comprimento dele vai valer 3.000,6 metros. E a temperatura final vale 5 graus Celsius. Percebam que quando a gente tem um gráfico, pessoal, cada ponto desse gráfico ele tem um valor. Nesse caso, como o gráfico é de comprimento por temperatura, ele vai ter um valor de comprimento e vai ter um valor de temperatura. Então, por exemplo, se a gente pegar um ponto aqui do meio, ele vai ter um valor de comprimento e de temperatura, só que a gente não sabe nenhum dos dois. Nesse nosso caso aqui, o problema nos deu dois pontos fixos aqui que a gente tem tanto o valor de comprimento quanto de temperatura. Então, esses aqui são os dados iniciais do nosso problema, certo? A gente sabe que para encontrar o alfa aqui, a gente vai ter que usar a formulazinha da dilatação linear. É aquela que diz que a variação de comprimento, ou a própria dilatação linear, é igual ao comprimento inicial vezes alfa, que é o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. Mas para usar essa formulazinha aqui, a gente tem que ter fixos os valores de dilatação linear e de variação de temperatura. Para isso, basta a gente fazer o quê? Ó? Lembrando que uma variação de qualquer coisa é uma qualquer coisa final menos uma qualquer coisa inicial. Nesse caso, a variação de comprimento, ou a dilatação linear, vai ser igual ao comprimento final
menos o comprimento inicial. Nesse caso aqui, o comprimento final vale 3.000,6 metros e o comprimento inicial vale 3.000 metros. Sendo assim, a nossa dilatação linear vai ser igual a quanto? 3.000,6 menos 3.000, isso aqui vai nos resultar em 0,6 metros. Tranquilo? Essa daqui é a nossa dilatação linear. E para calcular a dilatação de temperatura, a variação de temperatura, a gente faz a mesma coisa. Então, variação de temperatura vai ser igual a temperatura final menos a temperatura inicial. Nesse caso, a temperatura final vale 5 graus Celsius e a temperatura inicial vale 0 graus Celsius. Então, 5 graus Celsius menos 0 graus Celsius, a gente vai encontrar a variação de temperatura é 5 graus Celsius. Essa daqui é a nossa variação de temperatura. Agora a gente pega tudo isso que a gente encontrou e substitui aqui na nossa formulazinha. Então, a nossa dilatação linear vale quanto? Vale 0,6 metros. Nosso comprimento inicial, a gente já sabia que valia 3.000 metros. O nosso coeficiente de dilatação linear é o que a gente quer encontrar e a variação de temperatura, nesse caso, vale 5 graus Celsius, ou seja, 5. Para ficar mais fácil da gente fazer essa continha, pessoal, a gente pode transformar esses números em notação científica. Nesse caso, ó, presta atenção nesse 0,6, a vírgula estava aqui, certo? Se eu trazer essa vírgula para cá, para transformar esse número aqui em 6 vezes 10 em alguma coisa, percebam que eu tirei a vírgula daqui e trouxe para cá. Eu andei ela uma casa, desloquei uma casa. Como eu estou aumentando o número, o expoente tem que diminuir. Logo, ele vai ficar menos 1. Isso aqui vai ser igual. No 3.000, a vírgula estava aqui no final dele. Se eu quero trazer ele para cá, para ficar 3, eu vou deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas. Se eu estou deslocando 3 casas, você vai ficar 3 vezes 10 na quanto? Ó. Como eu estou diminuindo casas do número, o meu expoente tem que ficar ao contrário. Se eu estou diminuindo casas, o meu expoente tem que aumentar. Logo, se eu desloquei 3 casas, aqui vai ficar 3 vezes 10 na 3. Vezes o alfa, que é o que a gente quer encontrar, vezes 5. Certo? Agora, resolvendo, a gente tem que fazer 5 vezes esse 3 vezes 10 na 3. Então, mantém aqui o 6 vezes 10 na menos 1. Vai ser igual. 3 vezes 5 vai nos resultar em 15 vezes 10 na 3 vezes o alfa. Se eu quero encontrar o alfa, esse 15 vezes 10 na 3 aqui está me atrapalhando. Então, eu vou fazer o quê? Passar ele para o lado de lá, dividindo. Então, eu vou ter 6 vezes 10 na menos 1, dividido por 15 vezes 10 na 3. É igual a alfa, certo? Para ficar mais fácil essa divisão, em vez de dividir o 6 por 15, eu posso ainda trazer essa vírgula que estava aqui no final do 15 para cá, ó, e transformar isso aqui em 1,5. Vai ficar mais fácil de fazer a divisão, quer ver? Isso aqui vai ficar 6 vezes 10 na menos 1, dividido por 1,5 vezes 10 na alguma coisa. Que alguma coisa é essa? Ó. Percebam que eu já tinha um expoente aqui, já estava 10 na 3. Se eu desloquei essa vírgula daqui para cá, ó, eu estou diminuindo uma casa, logo o meu expoente tem que aumentar um número. Então aqui, em vez de ficar 3, ele vai ficar 10 na 4. É igual a alfa, certo? Então, resolvendo essa divisão, 6 dividido por 1,5 vai dar 4. 4 vezes 10 na quanto? Ó? 10 na menos 1 dividido por 10 na 4, a gente mantém a base 10 e diminui os expoentes. Faz o expoente de cima menos o expoente de baixo. Fazendo aqui no cantinho, ó, só para a gente não se perder, o expoente de cima é menos 1. O expoente de baixo é 4. Como eu tenho que subtrair eles, isso aqui vai ficar menos 1, menos 4. Isso vai nos resultar em menos 5. Logo, o nosso alfa vai ser 4 vezes 10 na menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E aqui acabou o nosso problema. Beleza, galera? Espero que tenham entendido. Se gostaram do vídeo, comenta aí embaixo e dá um joinha, certo? Valeu, um abraço, até mais.